Bem, gente, dentro do nosso espírito de mês que antecede as Olimpíadas, que vem aí agora, hein? 5 de agosto, no mês de julho agora nós estamos trazendo pessoas ligadas ao esporte, pessoas que vão desfilar com a tocha aqui em Sorocaba, vão ter esse privilégio. Mas eu trouxe hoje um doutor em esporte e lazer para falar para a gente um pouquinho sobre a Olimpíada. Meu grande amigo, professor Bramante. Professor doutor Bramante tem uma experiência muito grande nessa área aí. Bramante, obrigado, viu, pela presença, viu? Obrigado você pelo convite. É um prazer. E eu hoje vou falar muito pouco, quem vai falar é ele, porque ele sabe muito de Olimpíada. Inicialmente, ele vai falar sobre Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016. Ele vai dar um panorama, ele vai dar aqui alguns itens. É com você, Bramante. Então, Periga, inicialmente, muito obrigado, né, de estar aqui no seu programa mais uma vez. Eu tive o privilégio de já vir uma vez, mas hoje para falar especialmente desse momento único, né? Único especialmente para nós, né? Porque não vamos, por mais que a gente viva, e trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil, né? É um assunto muito polêmico, desde a candidatura até a efetivação da sede e todo o preparativo, e hoje as vésperas do jogo, né? Então, dos Jogos. Então, tanto os Jogos Olímpicos como Paralímpicos, né? Um em agosto e outro em setembro, nós vamos ter uma oportunidade de mostrar o nosso país, né? E existe, né, o nosso querido amigo comum, Marins, que fala muito do cálice, né? O cálice vazio e o cálice cheio. Nós temos pessoas que só olham o mundo na perspectiva do cálice vazio. E esquece da metade cheia, né? Que são os críticos, né, costumados, né? E tem os ingênuos, né, que só vê também o cálice cheio. Então a gente precisa ter, essa é a minha opinião, né, a capacidade de fazer um filtro daquilo, do legado que representa os Jogos Olímpicos. E eu diria que eu sou um apaixonado pelos Jogos Olímpicos, né? Desde a época que eu fiz Educação Física, quando eu fui diretor da Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba, nos anos 70, né, nós trouxemos durante uma semana um museu, mínimo exposição das Olimpíadas, com a ajuda de um professor, ex-professor, né, que acompanhava as delegações do Brasil, e o Ademar Ferreira da Silva, que um dos medalhistas, né, salto triplo, né? Eu tive o privilégio de fazer faculdade com o Nelson Prudêncio, querido Nelson Prudêncio, que já se foi, mas também medalhista no salto triplo. E então, quando a gente pega o pensamento, né, do criador dos Jogos Olímpicos da modernidade, Pierre de Coubertin, ele tinha muito claro, né, que ele ia retomar o aspecto cultural e educativo dos Jogos, né? Porque na era antiga, vamos dizer, tudo parava, todas as lutas eram paralisadas por um tempo para que os Jogos ocorressem. Então essa era a ideia dele, né? Que os Jogos representassem, dentro dessas diferenças, que o esporte pudesse unir, né? E até hoje, essa é a grande bandeira dos Jogos Olímpicos. A bandeira branca. Né? A união dos povos. Né? Dos povos, né? Os arcos, cada um representando um continente. Então, ainda hoje, os Jogos Olímpicos têm uma simbologia enorme. Né? São atos simbólicos, como esse que nós estamos vivenciando da passagem da tocha por dezenas de cidades, né? E o marco que isso representa. Então, dizer que nós gastamos muito, que houve roubalheira para fazer as instalações, que essas instalações não vão dar para nada, isso é fácil. Agora, só que nós vamos ter uma competição de o ato mais visto na televisão, a previsão da abertura é que seja visto por 3 bilhões de pessoas, não é? Mais de 40 modalidades, né? Mais de 10 mil atletas, mais de 500 mil
turistas na cidade. O Rio teve que dobrar o número de quartos na hotelaria, teve que ter uma intervenção na mobilidade urbana. Tudo isso vai ficar. Os estádios, as praças, vão ser reutilizados, os alojamentos. Então, o grande desafio é o day after. O que nós vamos fazer depois? Não é? Mas, mesmo assim, a minha visão é bastante otimista em relação aos Jogos Olímpicos no Brasil. Quais os legados tangíveis que isso vai deixar para a gente? Olha, Perdiga, nós temos... hoje o esporte tem um cunho tecnológico extraordinário, né? Muito sofisticado. Para atingir as marcas que os nossos atletas atingem, há uma preparação muito sofisticada que vai da medicina, matemática, física, química. Então, são legados, vamos dizer, os estádios, então é um legado físico, os locais das competições, os apartamentos que foram já edificados para receber as delegações. Como eu falei, a malha urbana, né? O centro do Rio de Janeiro foi modificado, então são palpáveis. Isso não tem como falar, não, isso não aconteceu, está lá, né? Agora, mais importante que os legados tangíveis são os legados intangíveis. O que isso está representando no país? Infelizmente, os Jogos Olímpicos eles serão realizados num momento em que nós passamos por uma baixa estima extraordinária. Dentro do país. Né? Dentro do país como um todo. E além das lutas, né, os embates políticos, né, quando o próprio prefeito da cidade sede, né, ele coloca em xeque a viabilidade dos jogos, quer dizer... Absurdo. Você nunca vai vender... Não fale mal do seu negócio, você nunca vai vender ele, né? Não vai vender, quer dizer, agora... não, ele está sendo realista. Não, tem um cunho político de muito curto forte. prazo vergonhoso atrás disso, né? Sem uma perspectiva de médio e longo prazo. Agora, ninguém pode negar, eu até marquei aqui, por exemplo, o programa de educação olímpica, tem um programa chamado Transforma no MEC, que lá no Rio de Janeiro, então as crianças são educadas para o espírito olímpico. Mas não é necessariamente o resultado esportivo, é uma filosofia de vida. Por isso que não combina, vamos dizer, o meio político com o meio esportivo. O meio esportivo, o cara tem que treinar para fazer o que ele faz, 8 horas por dia, uma disciplina extraordinária e gosta daquilo que faz. Além dele ganhar para isso, mas ele gosta, ele não falta, ele não trabalha terça, quarta e quinta. Né? Então, esse é o exemplo positivo que acredito que a sociedade poderá constatar com o que a mídia está falando. Né? E a própria mídia, enquanto que a gente tem... É interessante notar, enquanto que o jornal predominantemente aponta os aspectos negativos, você vê a mídia televisiva apontando a parte boa. Positivos. Né? Então, eu acho que desse embate todos vão se salvar. Professor, aqui diz o seguinte, segurança... você coloca como a segurança tem indícios que tudo corra bem, eu também acredito nisso, não vejo dificuldade. Você põe que a década do esporte, sem sombra de dúvida, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, né, você pôs aqui uma visão positiva, o PIB que vai trazer, relação custo-benefício, que é muito positivo isso, né? Outra coisa que me chamou a atenção é que você pôs que o turismo foi um dos grandes beneficiários, né? Dobrou o número de quartos no Rio de Janeiro em 5 anos, não é isso? Sim. Outra coisa aqui, repercussão na mídia, que você acabou de falar, o descompasso do tratamento da mídia, de futebol e das demais modalidades. Fala um pouco sobre isso. Sim, Perdiga, e eu acho que aqui você está sendo um exemplo. Se toda a televisão nesse país reservasse meia hora por dia para falar da parte boa do esporte, e quando fala parte boa do esporte, também tem no futebol. Mas, lamentavelmente, a gente vê muito mais contra-exemplos do que exemplos. Então você vê uma competição sendo paralisada por falta de verba para pagar árbitro, né? Você vê brigas de torcida, e é isso que é o grande foco
dentro da mídia. Então, enquanto você faz um programa trazendo pessoas como a Ritinha, que eu estou vendo aqui, né, que é um exemplo não de atleta, de ser humano, como temos tantos outros, né, que nós vamos ter aí o Toniquinho Fonseca, que vai carregar a tocha, tantas pessoas que têm muito a dizer da parte educativa, é uma nova cultura que se estabelece, é um novo patamar ético que o esporte exige, não dá para você roubar. Não é? Então, quando você cria um programa que traz a parte boa do esporte, é louvável. Então, eu acredito que nós deveríamos ter mais essa parte. Nós deveríamos ter uma criança esperança para o esporte, por exemplo. Né? Todo ano fazer esse tipo de mobilização. Eu espero que com os Jogos Olímpicos a gente se sensibilize para isso. Outra coisa que eu achei interessante, que você passou para mim aqui, é o descompasso entre o exemplo da vida política e da vida esportiva, a excelência, o fair play, né? O que você tem a falar um pouco sobre isso daí? Que vejo uma entrevista do professor Lamartine Pereira da Costa. Pode falar. O professor Lamartine Pereira da Costa... No YouTube? Está no YouTube. Ele é a maior autoridade em olimpismo no Brasil. Ele, por exemplo, é professor da Academia Olímpica na Grécia e por felicidade, é um amigo da gente. Nos anos 70, ele encabeçava aquele programa Esporte para Todos e nos ensinou muitas coisas aqui em Sorocaba. Então, a entrevista dele de 1 hora, que eu fiz uma síntese aqui. Então, do que eu estou falando, tem muito do Lamartine, porque a gente concorda em muitas coisas. E uma delas é isso, vamos dizer, como é que o esporte pode ser um exemplo, né, dentro do patamar ético, dentro do comprometimento, dentro de gestão adequada, e até ele fala, dá dois exemplos do voleibol. Né? Que é o Bernardinho, Sim. o Zé Roberto, que tem gestão, mais tecnologia e mais comportamento ético. Exatamente. Muito ético, né? Sem dúvida. E é um respeito que existe pelo que eles fazem. Nosso tempo está acabando, mas eu quero antes falar o seguinte, ó. Olha o que o professor trouxe aqui, ó. Vocês estão vendo isso daí, ó? Tá no seu vídeo? Então, isso aqui é uma agenda 2020, com 20 mais 20, ou seja, 40 recomendações para as Olimpíadas futuras, inclusive a de 2020. Professor, obrigado, você deu uma aula para a gente aqui, que delícia. É sempre um prazer, é um deleite te ouvir, conversar com você, Perdiga. viu? Tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Um grande abraço. Obrigado, Perdiga. E não sai daí não, que nós vamos a um intervalo e voltamos agora com a Ritinha, complementando essa maravilha de entrevista que o professor deu aqui. A Ritinha vai falar para a gente, craque do basquete sorocabano e, como ele falou, uma pessoa ímpar. Já voltamos. Bidu Casa e Acabamento, uma loja moderna onde você encontra variedades de porcelanatos, pisos, revestimentos, pastilhas, louças, banheiras e metais para o acabamento da sua obra. Ganhe dinheiro, antecipe suas compras. Guardamos o material até sua ordem de entrega. Frete grátis para Sorocaba e região. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho, número 227, Santa Rosália, em frente ao Extra. Telefone 3359-7800. Você conhece o Porto São Pedro? Faça uma visita e entenda por que ele está sendo considerado uma das melhores concepções de residencial de campo do Brasil. Fica aqui perto, no quilômetro 85 da Castelo Branco, entrada pelo Jockey Clube de Sorocaba. O Porto São Pedro te garante uma visita inesquecível. Aprecie o capricho em cada detalhe. Sinta o clima europeu e tenha a felicidade desse empreendimento estar aqui perto. Condomínio Porto São Pedro.